Salve pessoas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Guilherme Serpa, está começando mais um vídeo aqui no canal Maníaco por Análise. Bom galera, no vídeo de hoje eu queria... Hoje vai ser um vídeo diferente, tá bom galera? Hoje eu irei fazer um vídeo aqui diferente no meu canal, tudo bem? Hoje eu vim listar aqui para vocês basicamente 10 curiosidades sobre mim, tá bom? Para vocês aqui no canal, para vocês, né? Me conhecerem melhor, saberem muito assim, né? Muito bem assim melhor quem eu realmente sou, tá bom? Fazendo um vídeo aqui de apresentação aqui para vocês, tudo bem? Mostrando assim minha cara, minhas aparências aqui para vocês em relação ao meu canal, tudo bem? Vai ser um vídeo tipo assim baseado nisso e inspirado nisso, tudo bem aqui para todos vocês, beleza? Então para começar este vídeo em relação às 10 curiosidades sobre mim e sobre o meu canal, tudo bem? 10 curiosidades sobre mim, sobre né, o meu nome é Guilherme Serpa, tudo bem? Que é o dono do canal. Antes de tudo, se você não conhece meu canal, tá bom, galera? Se inscreva bem aí, deixa um like no vídeo. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas que gostam do meu conteúdo, que gostam dos meus tipos de vídeo que eu posto aqui no canal, tudo bem? Sempre trazendo conteúdo fresquinho para todos vocês. Conteúdo o máximo de bom possível que seja, tá bom? Então, antes de tudo, vamos lá. Tá, esse vídeo infelizmente não vai ter vinheta, tá bom, galera? Então a vinheta vai ser no próximo vídeo, tá bom? Infelizmente nesse não terá vinheta, tá bom? Devido a algumas alterações que eu estou fazendo em relação ao meu canal, tá bom? Então é isso aí. Então vamos começar o vídeo sem vinheta. Então vamos lá. Vamos para a primeira curiosidade sobre mim. Vamos lá. Minha galera. Bom, a primeira curiosidade sobre mim, galera, é que meu nome, para falar a verdade, por ele ser Guilherme, né, para vocês que não sabem, por ele se chamar Guilherme, meu nome, para falar a verdade, ele não ia ser Guilherme, tá bom, galera? Para falar a verdade, meu nome ia ser meu nome ia ser Daniel, tá bom, para vocês que não sabem, tudo bem? Daniel, para falar a verdade, seria um nome que minha mãe ia pôr para mim, tudo bem? E essa história do Guilherme foi, na verdade, ideia do meu pai, tá bom? Que quis botar esse nome para mim, porque antes de eu nascer, para falar a verdade, eu nasci em 20 de fevereiro de 2004, entendeu? Essa data bem que vocês estão vendo, beleza? Então, assim, referência à data do Kurt Cobain, né? Mas, enfim, o mesmo ano, o mesmo dia que o Kurt Cobain nasceu e outros por aí nasceram, Rihanna, enfim, tanto faz. Mas Guilherme foi ideia do meu pai, tá bom, galera? Foi ideia do meu pai e minha mãe queria que meu nome se chamasse Daniel, tá bom? Porque antes de eu nascer, meus pais tiveram uma briga, entendeu? Em relação a escolher nomes e saber qual que daria mais certo, qual que se adaptaria, qual que ficaria melhor. Tudo bem? Então é isso aí. Primeira curiosidade é que meu nome não seria Guilherme, seria Daniel. Tudo bem? Então vamos para a próxima segunda curiosidade sobre mim. Vamos lá. Bom, a segunda curiosidade sobre mim, galera, é que eu moro numa família com 9 irmãos, tá bom, galera? Eu tenho uma família de 9 irmãos, tudo bem? E todos eles, para falar a verdade, são homens, tá bom, galera? São, para falar a verdade, uma família de homens, tudo bem? Eu tenho apenas 3 irmãs, tá bom, galera? Para falar a verdade, entendeu? Então, para vocês que não conhecem ou não sabem nada sobre mim ou sobre, né, sobre quem eu sou, eu moro numa família bastante grande, tá bom? Com 9 irmãos, mais ou menos, 3 primas, dois, 5 primos, para falar a verdade, entendeu? E 9 irmãos, tá bom? E 3 irmãs, tudo bem? E mais a minha mãe, para falar a verdade, que o meu pai, né? Meu pai infelizmente faleceu, entendeu? Há um pouco tempo atrás, né? Devido a um câncer, entendeu? Foi em 2017, beleza? Eu tinha mais ou menos 13 anos nessa época, tá bom? Então, eu moro apenas com minha mãe e com meus irmãos, para falar a verdade, aqui em casa, tá bom? Mas eu tenho uma família, para falar a verdade, de 9 irmãos. Para vocês que pensam que eu moro sozinho, infelizmente não é assim, tá bom? Eu não moro sozinho, para falar a verdade, tá bom, galera? Então, seja onde meu pai estiver, onde quer que ele esteja, espero que ele esteja descansando em um lugar melhor, esteja em um lugar ótimo, tá bom? Mas, apesar de tudo, é incrível que pareça, tá bom? É isso aí. Terceira curiosidade sobre mim, galera, é que eu nunca fui um bom aluno na escola, tá bom? Eu nunca me achei um ótimo estudante, tá bom, galera? Eu nunca fui, assim, um aluno, assim, muito, assim, de gostar de estudar, tá bom? Os professores sempre diziam que eu era muito desinteressado nas matérias da escola, que eu não ia muito bem, né? Alguns professores, assim, pegavam muito no meu pé quando eu não estudava direito, entendeu? E eu sempre fui muito, assim, de ter problemas, assim, de concentração, assim, na escola, sabe? De não saber matemática, não saber português.
entendeu? E eu penso que devido a esse fator, eu penso que, tipo assim, eu fui diagnosticado com algum problema na cabeça, tipo assim, algum TDAH, alguma dislexia, né, pra falar a verdade, com transtorno do déficit de atenção, beleza? Então, eu sempre tive esses problemas, assim, de concentração e de cabeça, tá bom, galera? Pra falar a verdade, tá bom? E é, eu estou tratando isso, tá bom? Até os dias de hoje, tá bom? Devido aos medicamentos que eu estou tomando, tudo bem? Pra vocês que não sabem, eu sou dependente de alguns medicamentos, entendeu? Para agitação, para às vezes assim, para prevenir algumas doenças, né? Para falar a verdade, tipo assim, esquizofrenia, tratar de problemas de concentração, problemas de memória, de cabeça, e eu tô tomando esses remédios até os dias de hoje, tá bom? Então é isso aí. A terceira curiosidade é que eu nunca fui muito de estudar ou nunca fui um bom aluno, para falar a verdade. Não sei se você se identifica como eu, se você já passou pelas mesmas experiências como eu na escola, mas eu sempre fui assim, eu sempre, né? Sempre foi muito boa, tá bom? Nunca foi de valer a pena como estudante, tá bom? Enfim, é isso aí. Bom, galera, e a quarta curiosidade sobre mim, pra vocês que não sabem, é que eu já zerei um jogo, pra falar a verdade, eu já zerei um jogo de luta, né, pra falar a verdade, que é um dos primeiros jogos antigos que eu zerei, né, pra falar a verdade, que é de luta, que o nome dele se chama Comic Zone, tá bom? Pra vocês que eu não sei se vocês lembram desse jogo, ou se vocês já jogaram ele, mas Comic Zone é um jogo que foi lançado, tá, para o Mega Drive em 1995, entendeu? E para o GameCube, né? Para vocês que eram nascidos nessa época aí, para vocês que são mais velhos, para vocês, que eram crianças naquela época, eram adolescentes, tá bom? Eu já zerei esse jogo, tá bom, galera? Para falar a verdade, se não me engano, foi em 2023, entendeu? Pelo aplicativo lá da loja da Sega, tá bom? E eu consegui zerar esse jogo e pra vocês que não sabem, eu tenho muito dons, eu tenho muito dom, galera, pra tipo assim, zerar jogos assim que tem muita dificuldade, sabe? Jogos desafiadores, jogos assim que são difíceis, eu sou muito bom. Pra falar a verdade, pra ser sincero, falando aqui abertamente pra todos vocês, beleza? Então, eu já zerei esse jogo, tá bom, galera? Comic Zone. Pra mim é um dos melhores jogos assim de luta, né, pra falar a verdade, assim que são bons, né, pra falar a verdade, são muito ótimos, são muito bacanas, entendeu? É muito bacana esse jogo, pra falar a verdade. Já zerei outros também que são assim de puzzles, de quebra-cabeça, entendeu? Alguns assim de terror, né, pra falar a verdade, como Death Trigger, enfim, vários jogos por aí e entre outros, entendeu? Crash, enfim, essas paradas assim do tipo, tá bom? Pra falar a verdade, o Crash eu zerei ele no emulador, tá bom, galera? Pra vocês que não sabem, tá? Tanto o 1 quanto a segunda continuação do jogo, que foi lançado em 1997, tá bom? Então é isso aí. Pra vocês que não têm ideia, eu já zerei esse jogo, tá bom, galera? Na verdade, já passei pelo Comic Zone já e já consegui zerar ele, tá bom? Por mais incrível que pareça ou por mais difícil que pareça, entendeu? Pra vocês que esse jogo já tentaram zerar ou nunca jogaram, tá bom? É isso aí. Quinta curiosidade sobre mim, galera, é que eu não gosto muito de futebol, tá bom? Por mais que eu assista, por mais que eu até veja, entendeu? Eu não sou muito fã de futebol e muito menos de esportes, tá bom? Para falar a verdade. Futebol, esportes, essas coisas meio assim, tipo basquete, beisebol, natação, corrida, entendeu? Esse tipo de coisa assim do tipo eu não assisto. Eu não gosto muito de assistir, tá bom? Nem que seja, né, de esporte espetacular ou, enfim, qualquer tipo de lugar, tá? Qualquer tipo de programação da televisão ou canais de esporte, tá bom? Tipo, TNT Esportes, enfim, eu não gosto muito dessas paradas, tá? Mas para vocês que não têm curiosidade ou que tem alguma curiosidade sobre mim, alguma dúvida sobre mim, para qual time eu torço, para falar a verdade, eu torço para o Flamengo, tá bom? Flamengo, para falar a verdade, é o meu time de criação, tá bom? É o meu time de torcida, beleza? Só para passar esse recado para vocês, eu sou flamenguista, tá bom? Para vocês que não sabem. Desde aquele jogo que ele ganhou do Palmeiras, tá bom? É isso aí. Bom, galera, e sexta curiosidade sobre mim, galera, é que eu não estou namorando, tá bom, galera? Meu estado civil, pra falar a verdade, se como pessoa e como gente, meu estado civil é solteiro, tá bom, galera? Então, o meu estado civil ser solteiro, esse tipo de coisa assim do tipo, eu não estou nem namorando e não estou namorando e ao mesmo tempo não estou casado, tá bom? Mais que com essa cara de novo aqui, como vocês podem ver, vocês podem pensar que, eu estou namorando, ou estou casado, algum tipo de coisa assim do tipo. Por enquanto ainda não, tá bom? Ainda sou solteiro ainda, tudo bem? E
Nunca casei, nunca namorei, pra falar a verdade, tá bom? Mas em breve, talvez no futuro, eu pretenda seguir por esse caminho, tá bom? Né, ainda mais devido a eu ter religião, esse tipo de coisa, assim, por eu ser cristão, né, pra falar a verdade. Meu estado civil ainda é solteiro, tá bom? Então, pra vocês que pensam que eu estou namorando ou estou casado, alguma coisa assim do tipo, vocês estão enganados, tá bom? Infelizmente ainda não, tá bom? Mas quem sabe em breve um dia ou talvez qualquer hora por aí, tudo bem? Então é isso aí, meu estado civil é solteiro. Então não sou casado e não estou namorando, tá bom? Mas pretendo um dia namorar e seguir por esse caminho, tudo bem? É isso aí. Bom, galera, e sétima curiosidade sobre mim, galera, pra vocês que não sabem, é que eu sempre fui uma pessoa muito assim, de ser muito idealista, sabe, galera? Tipo assim, as coisas que eu quero fazer no dia a dia, tipo assim, sempre me acharam uma pessoa estranha, tipo assim, no sentido de eu ser um cara muito idealista, sabe? De eu pensar, tipo assim, fora da caixa, querer ter ideias melhores assim no futuro, melhores assim de vida para melhorar, né? Tipo assim, relacionamentos, o mundo, ou querer mudar o mundo daqui pro futuro, esse tipo de coisa assim do tipo. Eu sempre fui muito idealista nessa parte, sabe? Para seguir nesse sentido, entendeu? Por esse caminho. Então, como eu sempre penso fora da caixa, eu sou um cara bastante idealista, eu sempre penso dessa maneira e dessa forma, tá bom? Então, a sétima curiosidade para você que não sabe sobre mim é que eu sou um cara bastante idealista e bastante estranho também por ser assim, bastante esquisito por realmente pensar fora da caixa e ter ideias assim superiores às outras pessoas ou aos outros, para falar a verdade. Sempre ideias melhores e sempre ideias mais inteligentes para tipo assim, solucionar problemas na sociedade, resolver problemas do mundo, solucionar questões assim do mundo, enfim, todo tipo de coisa assim do tipo, toda questão possível, sabe? De vida, de qualidade de vida, todo tipo de coisa. Entendeu? Então, eu sou um cara muito idealista nessa parte. Tudo bem? É isso aí. Bom, galera, e oitava curiosidade sobre mim também, pra vocês que não sabem, galera, é que eu também tenho uma memória muito boa também, tá bom, galera? Eu sou um cara que tem uma memória, assim, muito boa para lembrar de coisas do passado, coisas, assim, que já passaram, entendeu? Em relação, né, à minha infância, à minha adolescência, à minha fase de adulto, entendeu? E eu sempre fui um cara, tipo assim, que sempre teve uma memória muito boa para as coisas, sabe? Para lembrar de tudo e para ter, né, ideias super. A memória é muito boa para gravar tudo na cabeça, uma memória fotográfica muito boa, para falar a verdade, entendeu? Então, né, tem muita coisa assim em relação ao passado, em relação à minha adolescência, quando eu era criança, né, para falar a verdade, e a fase de adulto que eu não esqueço até o dia de hoje. Eu ainda fico lembrando dessas coisas ainda nessa parte e muita coisa eu ainda não esqueci, para falar a verdade, entendeu? Desde as minhas vivências, experiências aqui dentro de casa, em relação à escola, em relação à igreja, enfim, eu nunca esqueço, sabe, para falar a verdade. Então, um oitavo por curiosidade para vocês que não sabem sobre mim é que eu tenho uma memória fotográfica muito boa. Eu lembro de cada momento, de cada detalhe do dia, hora, lugar, em que isso aqui aconteceu, em que isso aqui ocorreu, entendeu? Enfim, todo tipo de coisa, tá bom? Oitava curiosidade para vocês que não sabem sobre mim, beleza? Que eu sempre lembro de tudo e sempre tenho uma memória muito boa para tudo, tá bom? Independente de tudo, tá bom? É isso aí. Nona curiosidade sobre mim também, galera, é que eu já sofri um acidente de bicicleta uma vez e que quase resultou em minha morte, pra falar a verdade. Bom, esses dias aí que eu andei de bicicleta, né, galera, pra falar a verdade, eu sofri um acidente de bike, entendeu? E eu machuquei essa parte bem aqui, pra falar a verdade, da minha testa, ó, como vocês podem ver. Beleza? Tem uma cicatriz bem aqui que não dá pra mostrar, tá bom? Mas eu já sofri um acidente de bicicleta uma vez e foi um milagre de Deus, um milagre de Deus ele ter me guardado, ele ter me protegido, né? Dessa questão assim de eu quase ter morrido naquele acidente de bicicleta, entendeu? Então eu não vou entrar muito em detalhes disso aí, tá bom, galera? Que eu fui pro hospital, né? Eu levei 7 pontos na cabeça por isso, entendeu? Por eu ter me machucado, por eu ter sofrido aquele acidente, entendeu? Cheguei em casa ensanguentado, esse tipo de coisa assim do tipo, mas é uma história muito. É uma longa história, pra falar a verdade, entendeu? A história assim, um pouco pesada pra se lembrar, mas eu lembro disso. Aconteceu alguns dias atrás, recentemente, entendeu? Mas, enfim, eu vou deixar pra lá essas coisas, tá bom? Só pra vocês não levarem muito a sério essa questão sobre mim, beleza? Então é isso aí. Bom, galera, e décima e última curiosidade sobre mim, galera, pra vocês que não sabem, ou pra vocês que, né, já ainda não descobriram ainda, pra falar a verdade, entendeu? É que eu também sou muito viciado em pornografia, tá bom? Pra vocês que não sabem.
Por vocês, assim, se tratarem bem, assim, que eu gravo meus vídeos, assim, do canal e só falo sobre temas, assim, sobre filmes, séries, músicas, animes, histórias em quadrinhos e todo tipo de coisa, assim, do tipo relacionado a isso, né, a cultura pop, do entretenimento, eu sofro muito por ser viciado nessa parte de pornografia, sabe? Eu tento mudar até hoje, né, pra falar a verdade, eu tento melhorar até hoje esse meu comportamento em relação a isso, entendeu? Em relação a esses meus vícios, para falar a verdade, que me afetam, né, de várias maneiras, de todas as maneiras possíveis, entendeu? Em relação a isso, né? Né? E, né? Eu tento fazer isso, entendeu? Vocês devem estar achando estranho esse gesto aqui, mas eu tento melhorar nessa parte, tá bom? Então, a décima curiosidade é que eu sou muito viciado, assim, nesse negócio, tá bom? Mas eu pretendo melhorar também nessa parte, eu pretendo mudar, tá bom? Eu não sei até quando, mas é uma escolha que eu tenho que fazer, entendeu? Que seja para mudar a minha vida ou para melhorar a minha qualidade de vida, tá bom? Então, espero que um dia Deus me abençoe nessa parte, me ajude nessa parte, tá bom? A sair desse vício, a largar esse vício, que eu sofro bastante desde criança e adolescente, né? E vida de adulto e fase de adulto, tá bom? Mas tenho fé que ele vai me ajudar, tá bom? Qualquer dia por aí, um dia eu vou largar esse vício, tudo bem? Só não sei até quando, mas talvez um dia, tá bom? Então é isso aí. Décima curiosidade para vocês. É isso que eu queria, né? Que eu nunca fui muito de falar assim em público, nunca fui assim de me expor, né? Expor essa parte assim para mim em relação a vocês, tá bom? Mas tá aí. É basicamente isso, tá bom? Então, décima curiosidade é que eu também sou viciado em, né, coisas assim do tipo, tá bom? Justamente isso, pornografia. Tudo bem? Galera, essas foram 10 curiosidades sobre mim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber novas notificações de vídeos novos que chegarem e forem lançados aqui no canal, tudo bem? Eu prometo que essa semana eu irei postar alguns vídeos aqui para vocês no canal, tá bom? Não sei se essa semana ou talvez na próxima, tá bom? Talvez por aí, qualquer semana por aí, talvez demore um pouco, talvez demore chegar vídeos novos ou novos lançamentos de vídeo, tá bom? Mas é isso aí, tá bom? Então aguarde os próximos vídeos que vierem aí, os próximos conteúdos, tá bom? Em relação ao canal, tudo bem? É isso aí. Só queria fazer um vídeo aqui listando aqui para vocês 10 curiosidades sobre mim, para vocês me conhecerem melhor e me conhecendo, né? A partir desse canal, a partir dos meus vídeos, dos meus próximos vídeos que eu for postando aqui para vocês aqui no meu canal, tá bom? Eu falando um pouco de mim sobre você, para vocês, tá bom? Um pouco de mim para vocês, tudo bem? E é isso aí, para vocês me conhecerem melhor e talvez gostarem melhor de mim, entendeu? Gostarem mais de mim, para falar a verdade em relação ao canal, tá bom? Então é isso aí, beleza? É isso aí. Então, um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. Assistam os vídeos meus anteriores do canal, façam uma maratona, tá bom? Os meus vídeos do ano passado aí, que caso vocês ainda não assistiram ou não viram, assista que está aí no canal, tudo bem? É isso aí. Forte abraço para todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui. Falou.